Nós temos tempos de plantar e tempos de colher. No Ceará, um negócio era desconhecido e mal visto até a chegada do deputado Felipe Mota na Assembleia Legislativa do Ceará. Ele fez a promoção do agro, ou a divulgação do agro, ou a descoberta do agro para a sociedade cearense. Ele puxou também no seu debate a agricultura familiar, setores que ele defende. Mas não é só isso. Nós não sabíamos que o estado do Ceará tinha tanta área agricultável, mesmo estando no território de 92% dentro do semiárido. Nós não sabíamos que a agricultura cearense exportava. Nós não sabíamos que tínhamos os maiores campos de plantação de fruticultura, frutas nobres, como o melão, o mamão. Eu comecei a entender essas mensagens, esses conteúdos, e, de certa forma, aprendi com o deputado Felipe Mota a valorizar essas questões antes não observadas pela sociedade e pela imprensa. Logo após veio o mandato de presidente da Federação da Agricultura, do senhor Amilcar Silveira. Ele tirou do ostracismo uma federação poderosa que não funcionava, ou pelo menos não funcionava para o público e para os produtores, somente com a cúpula. Eu estou falando tudo isso, são palavras minhas, não ditas por alguém, nem a mando de alguém. Porque tudo na vida tem descobertas. Não há segredos para o progresso. Eu tenho a honra de receber aqui o deputado Felipe Mota, que é de uma família tradicional da política, da medicina e do agro. O pai era um médico, também apaixonado pela agricultura. O ex-governador Gonzaga Mota era um economista de uma visão ampla, ainda é, né? Ele hoje diz que está fora da política, que uma coisa que ele disse que não sai da política, mas não quer saber de mandato, de disputa eleitoral. E eu vou ter uma conversa aqui boa, não é entrevista, uma conversa boa com Felipe Mota, uma pessoa super preparada e que honra o mandato que a sociedade cearense deu para ele e honra uma família que tem bons propósitos. Eu quero fazer a primeira pergunta, não, né? Assim, uma descoberta a mais. Onde é que o senhor descobriu, deputado, que o agro cearense vivia no esquecimento? Roberto, o que tem acontecido com o mundo... É um prazer ter você aqui. Primeiro, eu que agradeço estar sendo entrevistado por você, que é uma das figuras mais respeitadas no jornalismo do nosso estado. Eu vejo que o mundo moderno ele está exigindo cada vez mais de áreas agricultáveis. E essa área está no nosso país. O Brasil ele não pode viver exclusivamente de commodities, que são os produtos da agricultura interligados a valores na Bolsa de Valores, como a soja, como o milho, como o café, tá? Nós precisamos ter a valorização dos produtores rurais médios para se tornarem grandes e dos pequenos que necessitam de mecanização, que precisam de capacitação, de qualificação para se tornarem médios. Essas grandes áreas agricultáveis que sempre estiveram do centro-oeste, no sul e no sudeste, eles passaram a descobrir o Nordeste com o que nós tínhamos de mais valoroso, que era o sol. Para as pessoas entenderem, na fruticultura, quem
transforma a doçura do fruto. Quem dá o BRICS, exatamente o nome técnico que se entrega na agricultura, da fruticultura, é o sol. E nós temos uma quantidade imensa de sol o ano inteiro no Nordeste, que anteriormente só era valorizado na região de Petrolina e de Barreira. Quando passaram a descobrir os nossos perímetros irrigados, o nosso crescimento na área da agricultura, na área da fruticultura dentro do estado do Ceará, que a tecnologia abraçou essa agricultura, as pessoas passaram a investir no estado. Veja só um dado, hoje no estado do Ceará, se você precisar de 40 mil hectares preparados para entregar a um conjunto de empresários, de investidores que possam chegar ao estado do Ceará, com pouco mais nada entre uma parceria do governo federal com o próximo governador do estado do Ceará, a gente consegue aumentar o número de empregos assustadoramente. Mais do que isso, o Ceará é o maior produtor de camarão do Brasil. O Ceará está entre os maiores exportadores de frutas do Brasil. E aí você pergunta tudo isso. E o que é que estava faltando que não se colocava isso em prática, não se mostrava nas ruas a força do agronegócio? A voz e o comprometimento dos setores. Quando unificou a Federação da Agricultura do Estado do Ceará com a outra visão do seu atual presidente, o presidente Amilcar, quando pegou a visão do Legislativo, do deputado Felipe Mota, que precisava da aprovação de legislações que favorecessem o agronegócio, quando as vozes se uniram para poder entregar um projeto para o agronegócio, foi daí que surgiu todo esse crescimento e nós conseguimos ter a aprovação dos drones, que o Ceará era o único estado do Brasil que não tinha aprovação dos drones. O governador Elmano, mesmo contra os seus princípios ideológicos, percebeu que o estado do Ceará se fazia necessário a aprovação dos drones, que as pessoas venderam os drones como se eles fossem só pulverizadores de veneno, e não é isso. Os drones é para georreferenciamento de áreas, o drone é para combate de pragas, o drone é para fertilização, o drone é para plantação, e as pessoas passaram, após a minha voz e o meu convencimento, até com os meus colegas que são da base do governo, da importância do crescimento do agronegócio em virtude de um só equipamento, que foram os drones. Quando nós começamos a discutir a valorização dos consórcios agropecuários para os municípios, se faz necessário ter esses consórcios para que os municípios como o do Sertão Central, que hoje tem uma das maiores bacias de leite per capita do Nordeste e entre as 5 do Brasil, se faz necessário que nós tenhamos projetos coesos, inclusive eu tenho discutido isso com os meus colegas deputados, que nós precisamos ter avanços na questão da cadeia produtiva, na cadeia industrial, para que o agronegócio, que só faz a entrega do leite na empresa que faz o produto dos laticínios, ele também passe a cobrar um pouco mais dos produtores e passe a valorizar financeiramente esses produtores para que eles consigam adquirir novos animais, preparar os seus currais, mecanizar os seus currais. E foi isso o que foi feito nessa ideia do meu mandato desde 2023, chegando até 2026. Então esse crescimento se deu muito de uma relação política com produtores, com a valorização de exposições, com a valorização da PEC Brasil, antes PEC Nordeste, que nós transpassamos todas as ideias que eram possíveis em relação ao Nordeste brasileiro, trazendo a maior feira indoor do agronegócio brasileiro aqui para o estado do Ceará. As pessoas que chegaram aqui, os grandes empresários... Só para esclarecer, a feira indoor é aberta. Exatamente. Então, aliás, em fechado, um lugar fechado e restrito, né? Com ar-condicionado, no centro de eventos do Ceará, que eu tive até o prazer de ter sido o primeiro diretor do centro de eventos do Ceará. Então, quando você vê toda essa construção,
não se constrói só com as nossas vontades. Hoje você tem que construir todo um perímetro para as pessoas acreditarem que o projeto que a federação está querendo transformar, discutindo com o mundo político, discutindo com o executivo, discutindo com o judiciário, porque nós precisamos de todos os três poderes unificados para que o agro cresça. Porque se nós não temos ali um pagamento de uma desapropriação com a rapidez, aquilo atrapalha o agronegócio. Mas está na mão da justiça e do executivo. Quando nós temos uma aprovação da lei que não anda rápido, aquilo ali prejudica algum setor. E isso, nós tivemos aí uma unificação das ideias. Aqui não se dividiu nem agronegócio da agricultura familiar. Para nós precisamos que esse crescimento estejamos todos nós unificados para a gente crescer juntos e não separados. O governador Eumano de Freitas fez a seguinte declaração. Estamos trabalhando unidos, Federação do Comércio, Governo do Ceará, Federação da Agricultura, órgãos do Governo do Estado e até federal, para liberarmos os perímetros irrigados, para ampliarmos a nossa produção e gerarmos mais empregos. O presidente da federação, o senhor Amilcar Silveira, disse que com a liberação de mais de 40 mil hectares de perímetros irrigados, o Ceará será outro. É isso que o senhor aborda? É isso que eu defendo. Nós precisamos... Eles não falam do Denox. O Denox atrapalha? Não, eu vou chegar agora no Denox. Eu ia falar pela valorização do Denox. Quem mais conhece o sistema hídrico, quem mais tem peças a somar com o sistema hídrico do nosso estado, indiscutivelmente é o Denox. O que está acontecendo com o Denox é uma desvalorização, tá certo, da sua classe, a diminuição dos engenheiros que lá estão. Ninguém está pegando todo o conhecimento técnico da mente do Denox, o cérebro hídrico do estado do Ceará, que é o Denox, e colocando à disposição da sociedade. O senhor fala o cérebro hídrico do Denox para o Ceará, isso não seria para o Nordeste? Isso para o Nordeste. Eu estou me atento ao Ceará porque os grandes recursos hídricos que nós temos, os grandes açudes do Denox, tá do Denox, eles passaram para a COGÉ fazer essa administração. Hoje, o sistema hídrico do estado do Ceará é totalmente viável e dá lucro. A água que a COGÉ recebe do sistema hídrico do Denox, que tem um convênio entre o Denox e o governo do estado, e que ele repassa para a CAGES poder entregar à sociedade, é totalmente resolvido financeiramente. Só que as pessoas não têm a ideia de saber que o Denox não pode ficar exclusivamente só para fazer esse trabalho da distribuição da COGÉ com um grande cliente que é a CAGES. Nós precisamos ter uma outra visão. E que visão é essa? Seria a recuperação de perímetros irrigados que estão precisando de uma condução financeira por parte da bancada federal? Será que já não era a hora de fazer um reinvestimento na ampliação do tabuleiro de Russas, do Vajota, de nós fazermos isso naquele açude de Pentecoste? Será que não está na hora de nós pegarmos um inventário hídrico, um inventário dos perímetros irrigados do estado do Ceará e nós vermos a curto prazo o que é que a gente produz? Até ampliar, né, alguns, né? É porque é o seguinte, nós temos as áreas, mas por muitas vezes nós não temos já a captação de água, precisa ser ampliado. Então chegou a hora de, nesse mandato que virá a partir de 2027, dos novos deputados federais e senadores, eu vou dar a minha dica. Nós precisamos de um inventário hídrico do estado do Ceará. Dentro desse inventário, nós vemos quais são as saídas para esses perímetros irrigados. E precisamos colocar à disposição, porque diversos perímetros irrigados desses estão comprometidos com o Banco do Nordeste, com dívidas do Banco do Nordeste. Como é que nós podemos montar uma regressiva de tudo isso para outros grupos poderem assumir essas dívidas ou assumir essas propriedades ou desenvolver em quanto tempo, quantas carteiras assinadas nós vamos colocar, qual será o impacto financeiro do estado do Ceará com essas produções? Então nós precisamos, como ontem, de um inventário
hídrico e agropecuário do nosso estado para a gente poder entender. Não adianta estar fazendo essas políticas mínimas só para a agricultura familiar. Não adianta estar só entregando o trator e o arado se você não tiver a plantadeira, se você não tiver a ensiladeira, se você não tiver o pulverizador, se você não tiver a mecanização que se faz necessária para o crescimento do pequeno, do médio, porque o grande já tem isso tudo a seu favor. Ô, deputado, eu insistindo aí nesse assunto do agro, do campo, que a gente não sabia e o senhor deu vida, visibilidade a esse tema, e nós só falávamos de agricultura de sequeiro, né? Que é o arroz, o arroz não, o feijão e o milho, né? Que é plantado para sobrevivência. Isso, a subsistência, né? Subsistência, né? E como é esse retrato hoje no Ceará, dentro de uma performance na qual a gente abre, por exemplo, os cadernos da FIEC, os cadernos da Federação da Agricultura, estão lá. O Ceará é o maior produtor de camarão, o Ceará é o segundo maior produtor de mamão, de melão, um dos maiores do Brasil de abacate, enfim. E a sociedade não tinha esse conhecimento. Isso nasceu agora ou já existia? Eu vou lhe explicar o que é. Os grandes grupos, que são as grandes fazendas, tá? Eles tinham condição para investimento em marketing. Os pequenos e médios, dificilmente, se não tiver a contribuição do boca a boca, como era antigamente, hoje está surgindo esse crescimento porque as redes sociais estão favorecendo os pequenos produtores. Hoje você consegue ter produtores com a sua rede social vendendo mel, vendendo castanha, tá? Vendendo os produtos naturais do campo que antes não se tinha. Agora está tendo uma aproximação maior por parte do Sebrae. Hoje você vê o Sebrae fazendo um desempenho, uma qualificação desses produtores. Como você entrega esse produto? Anteriormente a gente passava nas estradas e nós tínhamos as garrafas de mel tampada com sabugo e com a cera da abelha por cima, tá? Hoje não, hoje chega uma garrafinha com o bico, a pessoa corta só ali, não danifica, não tem nenhuma contaminação do produto, ele já diversifica, modifica, o produto fica mais bonito e vai para o campo, e vai para a gôndola do supermercado, para a prateleira, bem melhor. Então, toda essa facilitação é que se faz necessário. Felipe, como é que a gente faz isso? Projeto começo, meio e fim. Vamos lá com o Senar qualificar o produtor lá na ponta para ensinar como é que ele faz um produto de qualidade. Depois colocar uma comercialização onde o suor desse produtor que produzir 1 litro de mel a R$15, ele possa vender a 25 para ter a lucratividade dele e fazer com que isso chegue com qualidade, que aí o Sebrae, a Federação da Agricultura, o Senar conseguem montar isso e entregar para a sociedade. Porque o que atrapalha muito, Roberto, chama-se atravessador. O atravessador, por muitas vezes, vem um cara de São Paulo que só compra mel, leva todos os tambores de mel aqui do estado do Ceará, mas a gratificação para o produtor quase que não compensa. A pessoa faz exatamente para não morrer de fome. E nós temos que acabar com isso. O produtor tem que ter a sua lucratividade, tem que ter o seu crescimento, tem que ter uma linha de crédito para que ele consiga absorver, por muitas vezes com um tanque de aço inoxidável, onde ele tem uma máquina onde faça essa separação de um mel de qualidade. Tudo isso vai contribuindo às pessoas. Eu dei o exemplo da apicultura, porque é uma coisa que a gente usa muito dentro de casa e os médicos recomendam muito. Mas hoje o leite, quem gera o grande crescimento do leite? Nós temos os tanques resfriadores, mas aí a gente depende da Enel para poder ter uma energia de qualidade. Nós dependemos que as empresas que fazem essas coletas possam buscar na hora certa, no dia certo, para não se perder a qualidade do leite. Nós dependemos das prefeituras para poderem fazer as estradas vicinais para esses caminhões não quebrarem, não deixarem de fazer a coleta do leite. Então é uma sequência de fatores que precisa ser colocado para saber por onde o produtor vai começar. Não é fácil ser produtor rural. Eu te digo isso, não é fácil, mas é prazeroso, e quando se tem a parte técnica ao lado, todo mundo ganha, como nós vamos ganhar agora aí com um novo frigorífico no estado do Ceará, onde nós vamos ter a necessidade de 25 mil animais mês.
Hoje não se tem no Ceará. Hoje nós não temos boi suficiente para entregar Master Boi com o planejamento dela em 2027. Nós precisamos começar a partir de ontem a preparação desses animais, confinamentos. Vai aparecer um novo negócio do estado do Ceará. Anteriormente, você lembra que todo mundo só falava do Maranhão. Isso já é feito da Transnordestina. Já é feito da Transnordestina. A gente só falava no Maranhão. O Maranhão é onde tem boi branco, o Maranhão é onde tem o boi, o Belém, o Pará é onde tem o boi, eu tenho uma fazenda no Pará, aquela coisa toda. Acabou. Hoje, com o confinamento, com a nova técnica, com o DDG, tá certo? Que é a extração do milho do etanol. Quando o milho vai para a usina de etanol, para se formar o etanol, fica o caroço, o sumo. Aquilo ali chama-se DDG. Aquele DDG é o principal alimento para a engorda de bovinos. E nós temos aqui a 600 quilômetros, a 700 quilômetros. Tauá, que antes você dizia que era só o grande centro da ovino-capinocultura, Tauá poderá ser, em bem pouco tempo, um dos maiores produtores de confinamento de boi. O Iguatu, do mesmo jeito, o Centro-Sul e o Cariri cearense podem ser um novo Centro-Oeste no confinamento de animais. O Maciço de Baturité e o Sertão Central, porque estão ligados mais à bacia leiteira, pode ser também um dos grandes produtores de bovina, pecuária bovina de corte, lá para a Master Boi, que aqui tenta se instalar. Eu queria colocar para o senhor, falando dessa questão do leite, eu estive no município de Milhão, fui até muito homenageado, e conheci uma queijaria. Uma coisa muito... Eu achei interessantíssima, né? O leite lá, uma parte é soro, outra parte é um soro melhorado. Aí você tem um tipo de queijo que é feito com alto teor de qualidade de gordura. E aí tem o queijo de coalho mais novo, fresco, né? Tem o queijo mais envelhecido. Isso. E eu vi que tem sujeito que era pobre com uma Hilux, uma moto, na garagem. E assim, uma felicidade intensa. O Ceará está mudando, essa economia rural aí que estão falando tanto, ela está existindo. Nós precisamos mudar a economia rural do Ceará. O estado do Ceará está muito determinado. Qualquer secretário que venha, ele tem que saber que o desenvolvimento do estado hoje está interligado. A bacia leiteira está interligado ao Sertão Central e ao Vale do Jaguaribe, tá? A pecuária de corte vai ser transformadora na região do Cariri e na região do Centro-Sul. Na região da Ibiapaba, a parte de floricultura e a parte de hortifruti granjeiro e fruticultura com uma imensidão de força. Nós temos os maiores produtores de maracujá do Brasil lá em cima da Serra de Tianguá. Nós temos os maiores produtores de abacate. Né? Nós temos os maiores produtores de abacate Betânia lá em cima da Serra do Tianguá. Então você tem que entender e inventariar aquilo que os produtores querem produzir, para qual mercado você vai colocar. A Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará, a ADESE, que tem lá um segmento agropecuário, ele tem que fazer esse inventário e entregar, juntamente com os órgãos públicos, prefeituras, que eu quero dizer, dentro desse inventário. Olha, nós estamos aqui na região do Maciço de Baturité e os municípios de Itapiúna e Capistrano podem ser grandes produtores de acerola, que é a vitamina C, que a gente chama, a acerola verde, tá certo? Mas eles podem ser também grandes produtores. Eu visitei, se o senhor permite, eu visitei lá na Serra, na Ibiapaba, uma empresa que transforma acerola em pó e manda para a Europa, Estados Unidos. Interessante. É imensa. E agora eu sei que estão fazendo a mesma coisa com a água de coco. Inclusive esse pó, como você comentou, ela dentro da fábrica. É um dos grandes diferenciais por conta da nova vida que os brasileiros estão levando nessas corridas, nessa coisa toda. Está mudando. Lá
em Limoeiro do Norte, hoje você tem o açaí em pó. Em Paracuru, na Agro, você tem lá também o açaí em pó. Ou seja, o mundo está mudando. As pessoas precisam entender que o desenvolvimento chega com essas ideias. E você tem esses empresários precisando desses produtores. Você tem esses empresários, os grandes precisam dos médios e os médios precisam do pequeno. Voltando para a Milhã, que você falou aí, que hoje eles têm um SW4 na porta, tem um veículo, tem uma moto, tem várias televisões em casa, que anteriormente você não via isso no interior. Sabe que hoje os jovens estão despertando novamente o campo. Mas você sabe como é que tem que se despertar? Nós temos os institutos federais do Ceará, nós precisamos ter investimento em pesquisa. Nós precisamos colocar esses IFCEs dos interiores à disposição do agronegócio. Eu não tenho dúvida que os IFCEs, com parceria com o agronegócio, se nós colocarmos a Embrapa Leite no Sertão Central ou em uma divisa do Sertão Central com o Vale do Jaguaribe, nós vamos ter os melhores plantéis de leite e o Ceará será, daqui a pouco, um dos maiores produtores de leite do Brasil, batendo Minas, batendo São Paulo. Por quê? Porque como eles estão nessa variação do gado de corte, devido às áreas serem construídas mais para grãos, quando eles vão para o grão, diminuem as áreas para os animais. E nós aqui temos muita área. Se a gente começar com confinamento, só ali com água, sal e DDG, com os nossos zootecnistas todos preparados, com a parte dos agrônomos, com essas alimentações trabalhadas em lotes organizados, eu não tenho dúvida, Roberto, o agronegócio vai se tornar tão forte como o turismo. Eu fui uma pessoa que fui operador do turismo por muito tempo no nosso estado, tá? Mas eu não tenho dúvida que o agronegócio será tão forte como o turismo. É uma saída para nós acabarmos com o êxodo rural. Nós vamos ter novamente o êxodo urbano. As pessoas que tinham as suas terras, que tinham tudo abandonado no interior, por muitas vezes, ou com o avô com a certa idade, com o pai já aposentado, essa juventude vai voltar para ganhar dinheiro. Mas tem que ter um plano. Esse plano tem que estar montado para essa juventude ter que voltar ao interior novamente. O deputado, o senhor fala com profundo conhecimento sobre o hortifruti granjeiro, né? Frutas, legumes, verdura. Mas nós temos o agro, ele tem muitos braços, né? Por exemplo, a avicultura, né? Fortíssimo. Né? E nós temos também uma questão em aberto que o senhor tocou aí, que é a questão dos grãos. Nós temos terras agricultáveis para grãos. Olha, deixa eu te dizer, nós somos limitados para nós percorrermos a mesma coisa que hoje no sul do Piauí, que em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, nós somos limitados até em tecnologia, até porque eles lá têm uma facilidade muito forte que são as grandes chapadas. Nós aqui também temos. Mas como nós temos menos, nós usamos para outras características. A gente usa para a banana, usa para o melão, né? A gente usa aí para o pimentão, para a pimenta. Então, tem uma outra constância, até porque você dá sustentabilidade a essa quantidade de grãos por pivô, isso gera uma dificuldade, até porque nós não temos essa água suficiente. E quando tem um decréscimo de chuvas, que o nosso lençol freático muito baixa, nós quase que zeramos esse entendimento, porque nós precisamos mandar água para a indústria e para a capital Fortaleza, e se diminui a água lá nos perímetros irrigados. Então, o inventário que eu te digo é exatamente para dizer, quando nós tivermos X% do sistema hídrico do estado, você não produza tantos hectares, você produza só isso aqui para evitar que o produtor tenha prejuízo. E nós façamos também uma cadeia de igualdade financeira para entregar na prateleira mais barato do que quando não tem safra, os produtos aumentam vertiginosamente nas prateleiras do supermercado. Então nós temos que ter esse cuidado e não se tem esse projeto. Eu já te digo, nem o governo federal, nem o governo do estado, nenhuma prefeitura tem um inventário como esse que eu estou lhe dizendo, que eu defendo que tenha que ser feito
a 4 mãos. Nós precisamos da Agência de Desenvolvimento, levantando esse inventário, nós precisamos dos municípios parceiros, que por muitas vezes os seus tratores estão lá só desatolando o ônibus escolar, precisando desse approach, desse desenvolvimento para os produtores entregar mais, porque, Roberto, quando tu tem uma produção mediana e correta, tudo facilita, porque o produtor consegue ter mais galinhas caipiras no seu terreiro, ele consegue vender mais ovo através da agricultura familiar, ele consegue ter uma irrigação de qualidade para se ter uma acerola, para se ter uma pimenta, para se ter um limão Tahiti. Então, tudo isso você precisa construir. Agora, você pega um produtor, a pessoa olha para a terra e diz, por onde é que eu vou começar? Por muitas vezes o documento da terra não está no nome dele, porque vem dos seus ancestrais, dos bisavós. Tá? Não tem nem condição financeira para se organizar. Então é a hora... Aí o senhor fala para o cara ir no banco, pegar um financiamento. Isso, e é isso que eu falo. Aí o cara vai no IDACE, o IDACE tem lá um registro, ele tem um cadastro ambiental rural, mas a terra não está no nome dele para ele poder fazer uma negociação com um banco público. Então isso dificulta a vida dele, aí ele fica à mercê de fazer alguma coisa, por muitas vezes um crédito amigo, algo nesse sentido, para tentar produzir. Isso está errado. Então será que não está na hora de se colocar à disposição dos produtores uma Secretaria de Agricultura forte em cada município produtor, dentro desse inventário? Não adianta você perder tempo com o pescado dentro de um município que só produz leite, nem de um município que só produz leite com pescado. Você tem que entender a realidade cearense. Quem é que consegue ter o maior número de pescado, se não for o litoral oeste, naquela região de Acaraú, naquela região de Itarema, de Amontada, de parte de Itapipoca? Quem é que não vê isso, que se faz necessário que nós tenhamos isso? Como é que é a pesca do atum naquela região? Nós somos os maiores exportadores de peixe vermelho. Então, o que é que nós precisamos entregar a eles? Gelo mais barato, tá certo? Ter uma tarifa mais em conta para o diesel, para as embarcações. Então, você tem que ter ideias onde entregue para baratear, para eles produzirem com qualidade e sobrar um pouco mais para eles. Porque quando sobra, eles investem em outros barcos, eles compram câmeras frigoríficas para poder entregar um pescado de qualidade. E aí você tem que entender tudo isso que acontece hoje. Se você chegar com uma produção de feijão no Sertão Central ou no Vale do Jaguaribe, se o proprietário não tiver uma câmara frigorífica para guardar esse feijão para vender na hora certa, começa a dar o que a gente chama de orgulho, começa a danificar o produto. E isso é o que a gente precisa pensar para o futuro. Não adianta se fazer as melhores estradas, não adianta preparar um grande técnico para querer produzir tudo aquilo se você não der a condição do produtor ter a valorização do seu produto e pagar aquilo que ele pediu emprestado. Todo mundo gosta de pagar. O senhor fala com entusiasmo do agro, mas o agro também comete erros, né? Eu queria colocar para o senhor, tipo, a forçação que aconteceu no Vale do Jaguaribe, até no centro do estado. Mombaça, por exemplo, criando camarão. O Vale do Jaguaribe criando camarão. Não tem água para tudo isso. Alguns não deu muito bom. Pelo menos é o que se fala no meio econômico. O senhor acha que está faltando ainda eu acabei de te dizer, se tiver um inventário para dizer quanto tu vai ter permitido de água para tu produzir, quando começar a danificar, que as chuvas não forem aquilo que foi esperado, que começar a cair a régua dos açudes, tu já sabe o seguinte: eu tenho 10 tanques, só vou poder produzir em 5, porque eu só vou ter água para 5. Então são essas coisas que precisam ser avisadas. Olha, em 2023 eu fiz um trabalho com o Denox e com a Sohydra, chamou-se Pulsão de Água. Estavam com 5 anos que não entrava água no setor K do perímetro irrigado de Morada Nova. Eu organizei uma pulsão técnica. 1 mês enchendo todo o perímetro. Com 1 ano eu tinha 630 produtores produzindo dentro do perímetro irrigado de Morada Nova. O que foi que aconteceu? Uma ação técnica bolada entre o Denox e a Cogé e a Sohydra,
e nós tivemos uma assistência enorme para os produtores de Morada Nova, produzindo silagem, banana, voltando a produzir aquilo que interessa. Você sabia que hoje nós temos 600 produtores de camarão hoje no perímetro irrigado de Morada Nova precisando de água. Se entregar água, tem camarão. Ô, deputado, o senhor, no começo da nossa conversa, falando do papel que o senhor tem desempenhado em parceria com a Federação da Agricultura, o senhor falou das exposições e feiras que foram reativadas no Ceará, a partir da gestão do Amilcar. Essas feiras, esses eventos que estão acontecendo em grande quantidade agora, elas têm alguma colaboração a dar ou só são festas para música sertaneja? Olha, eu vou te dizer que o circuito de exposições que a Federação da Agricultura do Estado do Ceará organizou, com premiações, com 11 feiras que serão escolhidas, as que vão ficar para o ano seguinte. E as outras que irão entrar para esse circuito, vai ter uma disputa entre agora as vai feiras. ter uma Morada Nova, né? Vai ter a Expo Nova agora. Nós tivemos a exposição de Crateús, nós já tivemos agora aí a Expo Crato, que é um sucesso de exposição. As pessoas estão tentando modificar o grande cenário das exposições, não é só festa. Quem entender que a festa também leva o nome de exposição, cultura, faz perto, mas só ao final. O que é gostoso das exposições é você chegar lá 9 horas da manhã, participar de todos os leilões, das premiações, né, dos grandes picadeiros de animais. A Expo Oroz, que foi um negócio fantástico. Isso, conhecer a genética de animais, conhecer os produtores, trocar informações, ver como é que se produz mais, ver como é que você consegue dinamizar esse novo agro 2.0 do Brasil. Então isso aí é a grande discussão. Então o que é que a federação fez? Escolheu essas exposições. Nós vamos ter agora a Expo Central, que não está dentro desse circuito, mas ela está disputando para poder entrar no próximo ano. Fica em Senador Pompeu, que é um dos maiores produtores de leite também do Sertão Central. Aí então, é um resgate. É um resgate. Então, o que é que está acontecendo? As feiras agropecuárias, muitas dessas feiras tiveram a sua última edição na década de 70. Crateús teve a sua última feira em 1973. Então, olha só o resgate que está sendo feito para essas feiras. E as empresas que antes patrocinavam só vaquejadas, patrocinava só uma cavalgada ali ou alguma coisa, ou um leilão, hoje eles entenderam que é importante contribuir dentro dessas feiras para que os seus produtos estejam na prateleira como os preferidos dos produtores rurais. Quem é que compra os produtos das principais empresas de agropecuária? Não somos nós, produtores? Então agora eles estão interessados. É o pessoal da ração, é o pessoal dos medicamentos, as pessoas que trabalham com a indústria de maquinários. Então, isso abriu a mente para eles verem que nós precisamos investir nas feiras agropecuárias para nós termos um maior retorno comercial nessas empresas que agora estão apostando no agro. Deputado, essa conversa é tão boa que avança rápido, né? Nós estamos quase com o horário de programa. Eu queria... o senhor é político, um homem público. O senhor, nas entrevistas que concedeu aqui, o senhor promoveu alguns ensinamentos por ter morado em Brasília, por ter sido um gestor em Brasília, da Embratur e de outros órgãos, e sempre um agente público, político. Nós estamos vivendo agora o início das convenções partidárias, e elas estão esvaziadas. Né? A tática política dos partidos mudou, mas o cérebro de todas as decisões continua vindo de baixo para cima, ou seja, de Brasília e das sedes regionais importantes, como é o caso de São Paulo. Como é que o senhor está vendo essa convenção agora pela internet esvaziada? Roberto, eu te digo o seguinte, durante 2 anos para trás, 25 e 26, eu vinha dizendo, inclusive numa opinião, que os presidentes regionais de partido e municipais, eles não detêm mais a força esperada, porque as circulares das nacionais é quem definem aquilo que o partido na questão nacional quer fazer. Eu disse por várias vezes que as pessoas, quando estavam naquela disputa do União Progressista, que é o meu partido anterior, hoje eu estou no PSDB, eu dizia que não adianta
nem um grupo A, nem um grupo B se enfrentarem aqui no estado do Ceará, porque quem resolveria seria a federação na questão nacional. E o que eu te digo é que continua desta forma, que esse novo formato da parte burocrática se faz necessário, porque no estado do Ceará foi um exemplo de responsabilidade o que foi feito anteriormente por um partido, e aqui eu não tenho vergonha de dizer, o que foi feito pelo presidente anterior do PL poderia ter colocado em xeque 4 deputados estaduais, inclusive a esposa do presidente, que também estava no processo. Por quê? Porque essas convenções burocráticas, que eu sou a favor que seja feita no primeiro dia, como foi feito do meu partido, inclusive eu queria também que fosse feito no primeiro dia, Roberto, para nós termos um prazo, para poder fazer a regularização de uma certidão, para nós podermos entender se aquela pessoa que já foi candidata em um outro pleito está com a sua prestação de contas em dia, para não ser pego de calça curta e prejudicar depois outros companheiros que não têm culpa de nada, que não querem saber da vida pregressa do candidato. Então, eu acho que está dentro do problema. Acho que está dentro. Eu acho agora que todos os partidos deveriam fazer no primeiro dia salvaguarda aquele que por muitas vezes tem uma estratégia interna. Eu sei que não é tão fácil, mas às vezes um partido tem uma estratégia interna aguardando a sinalização de um outro partido para poder montar a chapa. Às vezes nós temos que optar entre um candidato a vice de um partido e um candidato a vice de outro, que não é o nosso caso. O nosso caso, a coisa já está construída com muita transparência. Nós temos um pré-candidato a governador, nós temos um pré-candidato a vice, nós temos 2 partidos unificados indicando os seus candidatos a senadores, então eu não vejo problema nenhum. Vejo que foi feito correto. Dia 20 a convenção burocrática, dia 1º a convenção festiva, que aí é quando a gente vai até feliz, porque a gente sabe que a nossa documentação está tudo ok, que nós podemos gritar, que a gente pode levar faixa. No caso do seu partido, como vai ser? O PL é o parceiro de você numa coligação? O PL é um dos parceiros, né? Porque já está confirmado. Está confirmado. Isso já tinha sido discutido. O meu colega deputado estadual Alcides Fernandes, é candidato a senador indicado pelo PL. A União Progressista ficou-se aí a indicação da vice e da senatória, mas já dizendo que tanto o Roberto Cláudio como o capitão Wagner nunca fizeram essa exigência, eles sempre foram muito corretos, dizendo que se tivesse uma outra estratégia de fortalecimento do partido, eles estavam à disposição, não teria problema nenhum, nenhum dos dois ser candidato a deputado federal, mas tem uma coisa que está coesa, as pessoas estão pedindo assim, a gente tem que ter experiência nessas chapas, né? Eu vejo que agora é ir para a rua, deixar as pessoas verem que tem a melhor mensagem. Então vamos ter o Ciro Gomes como candidato do PSDB numa coligação majoritária com o PL e União Brasil. Eu não tenho dúvida disso, que isso está predeterminado. Isso está... Né? Está conversado e apalavrado, inclusive o capitão Wagner disse a nós, deputados, no último café da oposição que nós tivemos para encerrar o semestre legislativo, o capitão disse que havia tido uma conversa com a União Progressista, com os deputados do PP, com os deputados do União Brasil, e que estava tudo resolvido, respeitando a decisão de anteriormente, né? Quem vota no Ciro está aqui, quem vota lá no outro candidato vai fazer parte do projeto lá sem ser prejudicado pela União Progressista. Agora eu sou no PSDB, estou tranquilo, voto de cabo a rabo onde o meu partido for. O deputado, o senhor que tem uma experiência muito grande na captação de votos e andanças no sertão, o senhor vê com preocupação essa questão das emendas parlamentares, cujo o ministro Flávio Dino jogou a Polícia Federal para investigar essa questão da aplicação de emendas relacionando a compra de votos dos deputados federais, e que também subsidiam campanhas futuras de prefeito e de deputados estaduais. Você acha que tem esse envolvimento ou é muito também ainda... Banalizaram as emendas. As emendas não foram feitas para o que está aí. O problema do nosso país é que se nós tivéssemos uma pesquisa feita estado por estado pela Controladoria Geral da União, pelo Tribunal de Contas da União e pela Câmara Federal e pelo Senado Federal,
de quais eram as necessidades de investimento do nosso Brasil, e se essas emendas tivessem que ser encaminhadas para saneamento, para a construção de hospitais do sistema primário, para a aquisição de equipamentos do sistema secundário, para o agronegócio, para o esporte, se tivesse essa ideia dizendo quais seriam as obrigações, se não ficasse a cargo do deputado essa decisão, era a melhor coisa que tinha. Por quê? Política tem que ser de Estado, do Estado brasileiro, do Estado cearense. Aquele governador que entrar, ou aquele presidente que entrar, ele tem que cumprir meta. Se nós estamos com o Brasil com 52% de municípios saneados, nós precisamos aumentar com esse orçamento nos próximos 4 anos para 58%, para 60%. Então os investimentos têm que ser ali. Agora não. Pegam no município pequenino do estado do Ceará, que tem o seu IDH devastador nos seus índices, aí o município vai fazer uma festa de 1.800.000, de 2 milhões de reais, nada contra a cultura e nada contra as festas. Ele poderia até fazer uma festa, mas desde que o tomógrafo, o raio-x, a ambulância, a ultrassonografia, a escola, o posto de saúde, que os ônibus do transporte escolar não estivessem com seus pneus carecas. Ou seja, isso é culpa dos políticos, porque se nós organizarmos um projeto missionário para entregar ao Brasil esse crescimento, você pode ter certeza que hoje o estado de Santa Catarina estaria muito mais forte no agronegócio. Pode ter certeza que o estado de Minas Gerais estava muito mais forte na área de mineração. Poderia ter certeza que o estado do Ceará estaria muito mais forte no turismo, porque o que devasta o nosso país é o cupim dessa nossa democracia, é a corrupção. Você pode ter certeza que a corrupção destrói. Nós estamos vendo, Roberto, a todo instante, 500 milhões, 1 bilhão de desvio. Aí você vê INSS com desvio. Você vê esse banco do Vocar, até pararam na Copa, não falaram mais nem nesse banco master. Desvio, todo mundo envolvido com isso. Todo mundo pegando a área da propinagem e colocando num banco para ser o gerenciador de propina do país. Você já imaginou o que é isso? Você ter um gerenciador de propina como um banco desse? Então isso aí demonstra que o nosso país está frágil, que as grandes lideranças, os grandes homens públicos, nós estamos em falta desses grandes homens públicos. Nós não podemos ter esses homens públicos interligados exclusivamente à rede social. Não é isso que nós queremos. Nós precisamos de gente que discuta o Ceará, o Brasil, que bote a mesa e que enfrente as ideologias. Tanto faz ser de direita como de esquerda, ser de centro, ser de extrema direita, de extrema esquerda, mas você tem que sentar à mesa para discutir. Bem, o que é que tu pensa? O que é que eu penso? Tem alguma coisa que nós conseguimos convergir? Tem, então vamos convergir. Depois a gente vai para a discussão do que a gente não converge. Vamos lutar para ver quem é que consegue impactar e conquistar a sociedade. Agora, não fazer do formato que está aí. Aí está completamente errado. Nós estamos com a trinca governamental, judiciário, executivo e legislativo. Nós estamos defasados. As nossas legislações precisam serem modificadas para a sociedade passar a acreditar novamente nos homens públicos. Uma nova constituinte? Uma nova constituinte, um novo modelo. As coisas mudaram. De 1988 para cá, você vê que cresceu um grande lastro na área da computação, na área da tecnologia, na área da inteligência artificial, tudo mudou. Então a legislação também vai ter que ser transformada para fazer isso. Como é que hoje você tem? Qualquer cidadão pega um telefone, vai querer dizer que é jornalista, que é blogueiro, que é tudo isso. E quem estudou, amigo? E quem foi para os bancos das universidades? Será que não está na hora de ter lá o CPF naquele conteúdo de quem está administrando e está assinando por aquele conteúdo? Será que não está na hora de fazer isso para, na hora que a pessoa se sentir prejudicada, ter para quem enviar uma ação judicial, contrariando, ou então respondendo, ou tendo o direito de resposta? O que a democracia não é o direito de resposta? Não é você me fazer uma acusação verdadeira ou que você não tem a informação completa e eu chegar e lhe informar, Roberto, a informação é essa, esse caminho aqui, eu estou lhe contestando por isso. Eu vejo que é assim. Então as pessoas estão com um ato de libertinagem muito maior do que a liberdade que se faz necessária
tudo registrado. Existe registro para tudo. Você paga a conta de água, paga a conta de energia, paga seu condomínio, você paga tudo. Mas na hora que você quer entrar lá na justiça, é um problema danado. Assim também está com as redes sociais, que nós temos que organizar isso para poder ter um registro. É você que é o dono da página? Então pronto, então é com você que eu quero conversar, você pode perguntar tudo para mim que eu lhe respondo. Agora não dá para colocar numa nuvem e essa nuvem transforma a vida dos homens e das mulheres de bem do nosso país, fica devastado por uma acusação, às vezes até mentirosa. Eita, que conversa boa. Eu quero agradecer muito o senhor, deputado, por ter vindo aqui à sede, o senhor é sempre bem-vindo, e dizer que nós vamos conversar muito ainda nesse período eleitoral e que eu desejo boa sorte aí na sua jornada. O senhor é candidato à reeleição a deputado, que o senhor obtenha sucesso. Eu acho que o Poder Legislativo do Ceará precisa de uma pessoa como o senhor, que tem vasto conhecimento, dignidade, honra, e que, acima de tudo, tem a sabedoria da política para exercê-la para o bem. Muito obrigado e espero vê-lo em outras oportunidades. Roberto, eu agradeço a opinião com muita humildade e te digo o seguinte: vamos continuar trabalhando com a informação verdadeira e sempre à disposição da imprensa cearense. Muito obrigado. Um abraço.